Agora sim. Patrícia, tudo bem? Co- Tudo bem, doutor Júlio. co- Bem? Tudo bem. Como que você tá? De saúde física, mental? Que hoje em dia a gente precisa cuidar da mente, né? Com certeza, As, com certeza. Estamos assim, estou aí, estou bem, mas assim, preocupada aí com uma situação, por isso que né, eu entrei em mas contato vai aqui. dar tudo certo. Eu falo que tudo tem saída, né? Tudo tem saída, seja uma saída que a gente enxerga ou que não enxerga, mas cuida, viu? Cuida da saúde mental sua, da família, porque depois que desenvolve uma depressão, uma ansiedade muito grande, para tratar é muito trabalhoso, demorado, né? Ou às vezes até incurável, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Não é Exatamente. verdade? Hoje o mundo está muito chato, É, sim, é um sim. discurso de ódio o tempo todo, é venda o tempo todo, né? Você vê o Instagram, Uhum. eu acabei largando, até quem faz a administração no meu Instagram é a minha assessora aqui, porque começou a me fazer mal. Parece que é o mundo ideal, todo mundo é rico, todo mundo é perfeito, ninguém tem problema. E não é assim, a vida não é isso, né? É verdade, tem Né? razão, tem razão. Né? Então, doutora, eu não sei se eu marquei assim de última hora, não sei se a secretária comentou que eu sou advogada, na verdade é uma mentoria, certo? Legal, comentou sim. E por isso eu estou te falando isso, porque não é fácil advogar, é muita pressão. Advogar em causa Não, própria, não é Deus do céu, fácil. não é fácil. Eu acho que pior que advogar em causa própria é advogar para parente, marido, Ah, isso daí esposa, eu já né? desisti. Eu já desisti, parente, Nossa já Senhora. desisti. Mas enfim, eu acompanho já fiz até uma mentoria anterior, mas foi antes de ingressar com o processo. Acho que você tem bastante tanta gente que acaba que não lembra, né? Mas Eu enfim. lembro de você, não lembro o conteúdo. O conteúdo eu realmente acabo esquecendo. Depois da pandemia, mas Foi eu questão de lembrei mais ou pandemia, menos. Falei, porque "Ah, já fez mentoria comigo." isso. Que eu atuo assim com leilões também, né? E Legal. assim, qual que é a questão assim de agora, né? Eu sempre tomo muito cuidado nas minhas análises de risco. Por isso que eu tô assim, tô explodindo aqui. Enfim, eu fiz uma análise de risco para um cliente em Cotia, de um terreno. E nessa análise de risco, eu estou aqui com o processo tudo aberto, eu li todo o processo, li o edital, e no edital ele consta aqui. Eu vou até abrir aqui. Pode abrir. Eu posso compartilhar minha tela? Claro, claro, fica à vontade, doutora. Pode clicar no apresentar, é o computadorzinho com sinalzinho de mais, né? Ah, tá certo. Tem o computadorzinho com sinalzinho de mais, está escrito apresentar. Aí clica em tela cheia. Certo. Compartilhar tela. Certo. Compartilhar. Cadê? Eu acho que é essa daqui. Essa daqui. Certo. Compartilhar. Aí tá aqui, que eu tava vendo com relação aos débitos, né? E eu vi aqui que consta esse parágrafo aqui no para levantamento, né, dos débitos, né? Que eventuais débitos tributários de IPTU, ITR e demais taxas e impostos, bem como os de natureza propter rem, serão subrogados no valor da arrematação, nos termos do artigo 130 caput, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, consoante o artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Aí, assim, não fala nada com relação aos débitos de condomínio, Tá, certo? certo. E na minha análise de risco, eu coloquei justamente essa questão que fica subrogados por conta desse artigo no edital. Tá. É um risco mesmo. A doutora identificou um risco porque dá uma brecha, né? Não está claro, né? Que não. Nós sabemos que na teoria o leilão é livre e desembaraçado, mas na prática não é assim. A gente sabe que tem algumas questões que vinculam, Aham. né? E essa questão condominial é um problema, porque vincula mesmo. Se não tomar cuidado, se não tivermos uma credibilidade junto ao edital, podemos correr esse risco sim. Por isso, esse tipo de edital, que é muito comum, porque edital é copia e cola, né?
Então nós temos fases, né? Nós tivemos uma mudança de editais de copia e cola, né? E os leilões começaram a fazer isso, de leilões de apartamento, jogando a responsabilidade para o arrematante, deixando subentendido ou confuso. E isso é perigoso, porque já tem dado problema. De 5 anos para cá, já tem dado problema, já tem decisões, inclusive, do condomínio cobrando do arrematante. Por mais que tenha aquela discussão se é forma originária de adquirir propriedade ou não, mas acaba assumindo. Tanto é que em São Paulo nós tivemos 14 decisões esse ano, nesse sentido, onde o arrematante, após o registro da carta de arrematação, ele foi obrigado a pagar o condomínio. Já tivemos decisões no Rio, já tivemos decisões no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Fortaleza também recentemente tivemos decisões. Então é um risco sim, doutora. Por isso, se for algo em causa própria, né, é um risco. A doutora vai ter que analisar até que ponto se vale a pena ou não, se tem preço ou não, mas é um risco. E se for para o cliente, vai ter que fazer isso no e-mail, deixar claro que diante do parecer jurídico é no sentido que essa cláusula pode prejudicar futuramente. Então, fica aí esclarecido que isso pode acontecer. É importante para não assumir essa responsabilidade. Acontece que já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. O cliente arrematou e eu fui fazer o levantamento, né, dos débitos de condomínio, até para passar essa questão, para peticionar nos autos, falar dessa questão da subrogação, né, de débitos de condomínio e IPTU. E enfim, aí eu vi que tem um débito grande de condomínio, um débito até equivalente ao valor aí da arrematação. E enfim, aí eu tava dando uma vasculhada no processo e eu vi que tem uma decisão do juiz, que eu não sei por cargas d'água, porque eu li o processo, mas tem uma decisão lá no meio que fala, antes do edital, antes até de nomear o arrematante, que ficaria a cargo do arrematante as despesas de condomínio. Olha só, então... Ou seja... do arrematante, não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir, não tem. E hoje, nós não temos nem as teses que a gente está conseguindo usar em relação ao próprio terreno. Outra tese interessante que a gente estava usando em matéria de defesa era que o leilão é considerado a arrematação é considerada uma forma de adquirir originária, né? Mas não está dando certo. Essas teses, todas elas são teses que a gente continua utilizando, mas nenhuma está tendo eficácia de fato, viu, doutora? Certo. Então agora a gente vai ter que trabalhar com o que tem, né? O leilão ele foi arrematado no dia 9, foi na quinta-feira da semana que vem, que foi. Desculpa até que tá tendo uma reforma aqui. Imagina, não, é da vida, fica tranquilo, não tem problema. Foi arrematado dia 9. E assim, uma questão que foi até conversada, né, assim, com o cliente, que a gente meio que assumiu o risco, que tem uma coproprietária, que é a esposa do executado, consta ela na matrícula, que eles são casados em comunhão de bens. Ela foi notificada, mas o telegrama não foi entregue. Consta que ele não foi, que não chegou até ela a resposta do telegrama, entendeu? Entendi. Então, assim, considerando essa hipótese e considerando que a gente está dentro desses 10 dias da arrematação, considera que há possibilidade da desistência da arrematação, levando em consideração essa hipótese de nulidade, por conta que ela não foi intimada para exercer o direito de preferência? Pode. Nós sabemos que no desespero, né, os familiares, aquele que quer perder a posse, o possuidor, o mutuário, ele pode entrar com a ação, mas a ação ele pode ingressar, teria legitimidade com conexão a essa situação, mas também hoje tivemos uma mudança jurisprudencial nesse sentido. Não é fácil de conseguir, não são todos os juízes que dariam a nulidade. Hoje a grande maioria não daria a nulidade, não. Entenderia que seria um chamado vício de eficácia, né? Ou seja, não é um vício que comprometeria a transação imobiliária. Então, a chance de ter sucesso numa ação de nulidade também, a ação de nulidade se torna uma ação de risco. Se fizer ação anulatória, não ganha.
Se fizer ação declaratória de nulidade, também é uma ação de risco, também é uma ação que precisa tomar cuidado. Então, na verdade, a minha ideia não é nem entrar com ação anulatória. Tá. É que como a gente tem aqueles... Tem até aqui no código, eu vou entrar aqui. Peraí. Ainda tá a tela do interromper. Tá aqui, ó. Tá, tirei. Sumiu. Melhor, né? Melhor, né? É aqui, ó, no artigo, aqui, ó. Artigo 903 do CPC, cadê? Ó, aqui fala, ó, que tá aqui no artigo 903 do CPC. Ó, aqui, ó, no parágrafo 5º, consta aqui, o arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, se provar, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar algumas situações previstas no parágrafo 1º, que aí o parágrafo 1º fala com relação à invalidade. Da eficácia, né, da arrematação, e uma vez citado para responder ação autônoma, de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresenta a desistência do prazo que dispõe para responder essa ação. Enfim, a minha questão Porque a doutora pensa, talvez, já diante dessa situação, desistir do leilão, né? A ideia seria essa, exato, né? Exato, isso. Sabe o que a doutora pode fazer? Fica uma sugestão. Como essa ação, hoje, essa tese, por mais que está prevista no código, mas pela situação real, se tornou uma ação de risco, para evitar isso, o que a doutora pode fazer? Fazer uma notificação judicial. A notificação judicial, a extrajudicial perdeu o respeito, eu falo para os alunos, né? Todo mundo não responde mais, se responder a contra-notificação, muitas vezes não responde nenhum mérito. E muitas vezes a gente esquece que dá para a gente distribuir uma notificação judicial no site do Poder Judiciário, né? No TJ, faz o protocolo normal, tá lá, notificação judicial, a classificação. E vamos recolher as custas como se fosse de uma ação. Não tem valor decisório, o juiz não vai decidir nada, mas o papel timbrado do fórum vai aparecer. Vai aparecer o papel timbrado, o número de processo, por mais que não tenha eficácia decisória. A doutora fazendo isso, informando que houve uma situação para desistência e pedindo, né, a desistência, evitando qualquer ação, e talvez o próprio leilão fala, vamos desistir, tudo bem, vamos aceitar aqui, ou notifica judicialmente e depois entra em contato com o jurídico, fala, olha, já existe uma notificação judicial, a ideia é desistir, porque senão nós vamos fazer realmente uma ação, e é uma ação pública, né? O leilão vai perder credibilidade. Tentar levar para o âmbito da conciliação, entendeu, doutora? Tentar resolver isso num acordo. Talvez seja mais eficaz do que entrar com uma ação e correr o risco de perder e gerar sucumbência, entendeu? Porque a sucumbência é alta, né? Na verdade, assim, a minha ideia eu tenho até aqui, peticionar nos próprios autos da ação de execução, tá. Uma petição informando toda essa situação e considerando que a gente está nesses 10 dias após o leilão, que está dentro desse período que está nesse artigo aqui do Código de Processo Civil, pedindo a desistência. Sabe o que a doutora pode fazer? Pode usar essa ideia, legal, compartilho com ela, gostei da ideia, faz a petição, os próprios autos, mas fora isso, faz a notificação judicial. E na notificação judicial menciona que é uma tentativa de resolver amigavelmente, uma vez que foi inclusive peticionado, que caso não ocorrer vai ser feita uma ação judicial, inclusive com perdas e danos. Porque, doutora, é mais fácil do leilão, o leilão não quer se queimar, né? Porque o processo é público, então é mais fácil do leilão amigavelmente resolver isso, na conciliação, né? É mais fácil. Certo. Mas você acha que o juiz tem essa
hipótese de conciliar esse caso, mesmo sendo um leilão judicial, Tem essa possibilidade, sim. Isso aconteceu aqui no escritório há uns 15 dias atrás. Por isso eu estou te falando, doutora, da notificação judicial. Porque eu já tinha tentado notificações extrajudiciais e não responde mais. As pessoas perderam o medo do PROCON, né? Notificação extrajudicial. Sim, não. E a notificação judicial, ela causa impacto, porque a maioria dos advogados, pelo fato de ter o timbrado, o número de processos, já acha que é ação, né? Então fica preocupado, a própria parte fica preocupada e leva para o jurídico ou para o advogado, o leiloeiro. Então existe uma preocupação maior e é onde a gente consegue forçar um acordo muitas vezes, entendeu? Eu não deixaria de peticionar. Peticionaria, acho 10, falando do prazo, é ali mesmo que dá para fazer isso também, mas essa notificação judicial ela é muito eficaz, ela tem funcionado bastante, viu? Tá, eu vou, junto com a minha, junto com a petição, vou fazer também essa notificação. Faz a notificação também. E assim, eu posso mostrar? Eu fiz um esboço da minha Claro, ação. Com certeza, mostra sim. Claro. Petição. Deixa eu mostrar. Pode clicar aqui. Pode. Mas assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que talvez é uma solução para esse problema, né? É uma solução. É uma solução, né? É uma solução. E assim, eu pedi os débitos de condomínio. Ele tá desde 97 sem pagar condomínio. Então é Nossa, desde quase 97, de condomínio. Porém, não tem ação. Eu perguntei para o advogado não me responde. Mas eu procurei, coloquei o nome dele diversas vezes lá no portal lá do ESAGE e não acha ação de condomínio. Então, assim, 5 anos, depois de 5 anos, prescrito. Se tudo der ruim, prescrito, certo? Certo, verdade. Por isso é importante peticionar nos próprios autos e importante também, quando tem oportunidade, né? E a notificação judicial também é importante, porque ela fala, ó, já entrei no fórum, só falta agora entrar com a ação. Fica mais fácil de forçar um acordo. E que coisa, hein? Você vê, é uma situação que tirou o negócio, saiu do plumo, né? Porque com esse condomínio não ficou inviável, né? Ficou inviável, né? Então, mas aí acabou que, se a gente for levar em consideração, é porque eu estou tentando levar todas as hipóteses que derem errado. Entendi. Eu acho que até assim, nunca aconteceu isso comigo, eu sou muito chata com essas questões de condomínio, eu tô me sentindo extremamente mal. Assim, não fica não, viu? Doutora, você aquela correria e eu não vi esse despacho e tem entendimento que na omissão... Se a doutora não fosse uma excelente profissional, a doutora não estaria nem aqui comigo. Porque o profissional que é profissional de verdade, ele faz isso, ele divide responsabilidade, ele corre atrás de mentoria, porque ele quer resolver, ele quer a solução. Então não pensa nisso não, é que infelizmente o judiciário, as coisas mudaram, né? Você vai no cartório, o cartório explica errado, ele coloca o advogado contra o cliente, o cartório de imóveis, o tabelão de notas, o fórum. Então, infelizmente a coisa está tão ruim, tão agressiva, é um discurso de ódio o tempo todo tão grande, né? Ou discurso de ódio, ou aquela coisa que eu sei mais que você, que infelizmente, né? As coisas estão assim, bagunçadas, estranhas. Então não se sinta culpada não, viu, doutora? Sabe por quê? Eu já vi casos aqui no escritório que o edital induziu a erro. Há uns 25 dias atrás, atendi uma advogada que ela comprou no leilão, ela e o marido, ele também é advogado. Eles compraram o imóvel no leilão, o edital dava a entender completamente que era 100%. O que aconteceu? Eles arremataram o imóvel, só que não prestaram atenção na matrícula. Ele citou o artigo que fala justamente dessa questão da subrogação dos imóveis próprios. Mas assim, como tem esse despacho anterior do juiz, ficou confuso. Eu sei que não. Até porque tem decisões do STJ nesse sentido. Se tiver alguma coisa no site falando, enfim, é do arrematante. Ou seja, acabou te induzindo a erro, né? Exato. E assim, eu fiquei extremamente mal, porque eu sou muito chata com essa questão dos condomínios, assim. E essa foi uma exceção, porque eu sempre faço o levantamento, mesmo quando o edital assume, eu faço esse levantamento. E essa foi a exceção que eu não tinha feito. Que aí eu peguei e falei, gente, por que eu faço sempre? E foi justamente quando isso aconteceu. Assim. É ruim, e o pior de tudo é que a doutora está acostumada a fazer, né? Não é um negócio que a doutora começou a fazer agora. Exato. Ou seja,
Na única oportunidade aconteceu o pior, né? É difícil, né? Como é traiçoeiro, o direito ele é muito traiçoeiro. É difícil que eu tô quase, tipo assim, assumindo, sabe? Eu não sei. assumo, mas assim, essa questão assim, eu vou levar até nas hipóteses, vamos supor, eu peticionei e não deu certo, o juiz não acatou meu pedido de desistência. Vamos pensar, né, da arrematação, vamos pensar na pior hipótese. Aí eu já fiz o levantamento, eu já pedi o levantamento desse débito de condomínio. O advogado, eu perguntei para ele se já foi ajuizada a ação, ele não responde. Pesquisei várias vezes mensagem, o nome da pessoa não tem ação. Aí então tá, levando em consideração essa questão do prazo prescricional, que ele não paga desde 97, ele abandonou esse imóvel, né? Essa é a verdade. Ele não paga, então assim, dá em torno de uns 40 mil para cima de débito de condomínio. 40 mil para cima. Isso daí tá até dentro da margem que o arrematante queria, entendeu? Porque acabou que arrematou num valor menor. Tá até, a 40 mil era até, ele ia arrematar até 60 mil a mais do que foi arrematado. E tem um porém, então, doutora, tem um porém, porque nós temos a prescrição também, né? Tem a prescrição, isso. Então, ou seja, o valor, se a gente calcular aí a prescrição, talvez ele tenha uma redução que volta para o jogo de novo, né? Ou seja, ele já, com a arrematação, do valor da arrematação, ele já tem margem. Com a prescrição, isso vai jogar no jogo de novo, né? Exatamente, exatamente. Assim, então eu quero levantar todas as hipóteses para passar já tudo para o cliente, entendeu? Entendi. Mas assim, isso daí seria só a hipótese do juiz não aceitar a minha desistência. E a doutora me falou... Mas também é interessante conversar com o cliente, claro. Porque esse valor estava dentro do que ele queria, né? Eu só quero que o problema... confirme... O problema que nós temos quando nós somos contratados para fazer uma consultoria, né? São os erros grotescos, né? Então, arrematou o imóvel, arrematou só 50%, né? Então, arrematou o imóvel sem a vaga de garagem e a doutora afirmou, não, a vaga de garagem está inclusa. Então, esses exemplos do cotidiano que acontecem muito. Mas essa situação... É um terreno, né? Um terreno dentro de um condomínio fechado. Entendi. Agora, essa situação, por si só, ela protege a doutora, porque o edital afirma, mas é uma questão que tem discussão judicial. Por que tem discussão judicial? Um parecer. A doutora pede um parecer para mim. Eu vou fazer um parecer no sentido que o leilão é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, o imóvel tem que estar livre e desembaraçado. Ou seja, não foi um erro da doutora, um erro no contexto que seria grave, algo nesse sentido, viu, doutora? Não foi. Então, eu vou mostrar pode mostrar. Meu esboço pode sim. Da minha petição para ver se isso tem fundamento, não tem fundamento. Vamos lá. Aqui. Pode mostrar. Ainda não apareceu. Gente, só compartilha, peraí. Janela. Tem um computadorzinho com sinalzinho demais. Não compartilha do Word? Compartilha, porque na verdade compartilha a tela. Sabe o que a doutora faz? Compartilha diferente. Vai em apresentar, o computadorzinho com sinalzinho demais. A hora que a doutora clicar aqui, vai em tela cheia. Aí eu consigo ver o que você está vendo no seu computador. Word, tela Excel. Cheia, beleza. Vai lá, vai dar certo. Beleza. Tela cheia, compartilhar. Ótimo. Certo. Vai aparecer. Aqui. Já apareceu? Show, já apareceu. Pronto, ó, vou abrir tudo aqui para nós, tá? Ó, tô vendo tudo. Tá. Aí tá aqui, tá as qualificações, né? Eu coloquei aqui em cima. Na verdade é um modelinho até meio que da internet, mas enfim. Não, fazendo as adaptações aqui. É um croquis. Aqui. Isso. Aí aqui, ó. Qualifiquei ele, arrematante do imóvel penhorado nos autos em epígrafe. Esse aqui eu fiz rapidão, tá? Eu fiz até nervosa agora. Tô aqui pra te ajudar, viu? Não, fica tranquilo. Tô aqui sempre pra te ajudar, nunca pra te julgar. Fica tranquilo. Bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência desistir da arrematação do imóvel, terreno urbano designado lote 10 do loteamento Parque Paulistano situado nesta comarca de Cotia,
com fulcro no artigo 903, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 do CPC, que é aquele artigo que fala sobre a possibilidade de desistência nos 10 dias depois da arrematação. Aí tá. Desta feita, tendo em vista que há um vício insanável nos autos do processo que originou a arrematação, considerando que a coproprietária não foi intimada da data do leilão para exercer seu direito de preferência, que encontra-se previsto no artigo 843, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e visa assegurar ao coproprietário do imóvel a preferência em arrematar o imóvel em igualdade de condições ao lance de terceiro, considerando que o telegrama não foi entregue, conforme consta na página 132, hipótese que enseja a nulidade absoluta do leilão. Deste modo, o arrematante postula pela desistência da arrematação no imóvel, terreno tal, arrematado no dia tal, que eu vou colocar. E sendo assim, com amparo no parágrafo 5º, caput do artigo 903 do novo CPC, requer a imediata liberação do valor depositado por ocasião da arrematação, com a devida expedição da guia respectiva. Aqui, doutora, eu oriento a doutora a abrir um tópico aqui, ó. Antes do por fim, o que a doutora pode fazer que é importante? Pode abrir um tópico diante do exposto, requer informar pelo princípio da cooperação, previsto no Código de Processo Civil, diante do exposto, vírgula, conforme princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil, requer informar que não cabe aplicação de multa por litigância de má-fé. Sim. Ou ainda qualquer outro tipo de multa ou punição por ausência de dolo. Aí, ponto. Aí na outra linha, é importante a doutora colocar também, é evidente e pacífico na jurisprudência. É evidente e pacífico na jurisprudência. Que qualquer vício que recaia no ciclo da arrematação gera o direito de desistência assegurado por lei. Vírgula. Sim. E na falta do devido reconhecimento desse direito do arrematante, caberá perdas e danos. Pronto, agora acho que... Porque a doutora tem que cair fora da litigância má-fé e não pode deixar precluir diante dessa petição. Então a petição fica completa agora. Entendi. Agora vale a pena a doutora fazer o quê? Fazer o protocolo dessa peça e por fora combina com o cliente, né? Ele paga os honorários da doutora. Uma notificação judicial hoje custa 3 salários mínimos a 5. Né? E aí o cliente... O ideal eu acho que diante dessa situação eu nem consigo cobrar, sabia? Doutora... porque foi uma coisa minha, foi um erro meu, eu não vou cobrar. E aí o que a doutora pode fazer e deve fazer é a notificação judicial, né? Porque a ideia é falar, eu já fiz até a notificação judicial de perdas e danos, então vamos resolver isso numa boa. Deixa claro, né? Que quer resolver no prazo de 5 dias, que o dinheiro seja devolvido. Então, a notificação judicial é interessante nesse sentido, porque mostra força, né? Para a conclusão do acordo e do que tem que acontecer, né? Sim. Bom, mas enfim, você acha, assim, só pode ser opinião sincera, assim, de sempre, viu? Sempre. Toda essa questão. Eu, com muito carinho, muita propriedade no assunto, doutora, o leilão, se for um leilão que está preocupado com a sua imagem, ele vai
ele consegue fazer isso. O leilão consegue, o leiloeiro ele tem contato com o juiz, eles têm um contato. A gente sabe que não é uma coisa um perito. Muitas vezes acontece até a troca de presentes, né? Por mais que não seja devido ou ética, o leiloeiro é a mesma coisa. Então, numa situação dessa, o leiloeiro, preocupado com a sua reputação, ele vai, né? Vai fazer com facilidade a desistência, né? Indo atrás de qualquer situação que ele precise para desistir com facilidade. Se é um leiloeiro que não está preocupado com a sua imagem, questão de ego, ele vai falar não. E nós temos um problema. Por quê? Porque essa desistência não seria uma aventura jurídica, mas nós estamos numa situação de risco. Porque o edital, de certa forma, ele esclareceu isso, né? Então, nós temos margem para perder uma ação. Na verdade, assim, o edital ele não esclareceu com relação a essa questão da copropriedade, né, desse vício, e nem com relação ao condomínio. Mas assim, o que vai me pegar mesmo é essa questão do condomínio, né? Mas aí eu encontrei essa brecha que, né, enfim, vai que, não sei, né? Eu acredito que dê certo. Tanto a petição quanto a notificação, acho que vai resolver, vai ser feito um acordo, vai dar certo sim, Acredito que consiga resolver. Você já acompanhou algum tipo de desistência nesse caso, de judicial, enfim? Várias, viu, doutora? Várias. Tem leilões até que a gente já sabe que não vai voltar atrás, não vai facilitar. Zurkman, Smart, vários leilões, né? Então, de fato, são jurídicos que já têm um entendimento ali, não é motivo para desistir e vão preferir discutir isso no judiciário. Tomara que não seja o caso, né? E eu acredito que tem grande chance de resolver numa boa sim, viu, doutora? Mas a intenção é evitar uma ação de nulidade, porque a ação de nulidade, infelizmente, a nossa chance numa ação de nulidade é uns 30%. É bastante. Não é, porque a gente precisa de uma chance de 50% para divulgar bem, com qualidade, né? Não é. Ou seja, se torna uma ação de risco. Eu sempre falo para os alunos, quando a gente não tem os nossos 50% de chance, que é o que a gente quer, que é o que a gente pode ter, pronto, a ação virou uma ação de risco, né? Então, podendo evitar essa ação é melhor, porque podemos ganhar, mas existe uma chance grande de perder, né? Então, o ideal por isso eu falei da notificação, porque a notificação tem gerado um impacto de forçar um acordo, que é a desistência. Acabou, resolveu o problema, né? Enfim, Ai, situação, meu Deus, que situação. Mas assim, com relação, você enxerga uma boa saída, essa que eu encontrei. Na verdade, a gente já sabia disso, a gente tinha assumido os riscos, né? Dessa questão dela não ter sido notificada. A gente já tinha essa ciência, né? A própria análise do processo, eu já tinha visto que ela não tinha sido notificada. Mas assim, foi uma coisa que foi conversada, que a gente assumiu o risco. Mas eu encontrei isso mais como uma brecha mesmo. Uma brecha para agora pedir essa desistência. Inclusive, a doutora deu show, né? A doutora achou uma brecha sensacional, né? Achou uma brecha na lei, né? Tem fundamentação. O problema é que o judiciário, ele cria lei própria, né? Então, hoje... O judiciário é loucura. Ele cria lei própria, eles fazem isso. E é até uma forma de barrar. Eu percebo que o judiciário, cada vez mais, ele cria uma jurisdição defensiva. Situações que ele perceba que pode gerar muitas ações no Poder Judiciário, batendo na porta do Poder Judiciário, eles vão dar um jeito de cortar. E é isso que fizeram aí, né? Na verdade, muita gente desistindo do leilão, porque de uns 10 anos para cá, o mercado de leilões está em alta, né? Muito coach na internet, você vai ganhar dinheiro com leilões, vai ficar milionário. Então, as pessoas estão fazendo isso. Faz um cursinho ali de 2 horas, 1 hora e vai embora. E muita gente desiste, depois que fica sabendo de alguma situação igual essa ou outras piores, acabam desistindo, né? Então começou a chegar muitas ações batendo na porta do judiciário. O que o judiciário faz? É um sistema, né? Ele corta, né? E não é só no Tribunal de Justiça de São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, é uma realidade, né? É um sistema, cada um se protege, o sistema protege os seus interesses, né? É bem isso, né? Mas a doutora achou a tese certa. A tese mais eficaz, por mais que seja de 30% a nossa porcentagem de ganho, a doutora achou a tese que tinha que achar, achou a brecha. É que infelizmente o judiciário não segue a lei.
E nós temos vários exemplos disso. A doutora quer mais que o artigo 98? Está muito claro que quando nós temos a justiça gratuita, a perícia é gratuita. Está lá, está na lei. O que o judiciário faz? Não, coitado do perito, ele vai pagar, vai custear o processo? Não pode. Mesmo que você tenha a justiça gratuita, tem que pagar. Ou seja, a hora que o judiciário faz, o judiciário ele mexe em artigos que tem a ver com a dignidade da pessoa humana. O judiciário não está nem aí, o sistema é terrível, né? Mas a doutora achou uma brecha interessantíssima, uma brecha correta, né? Sim, sim. Agora, a petição, eu tirei foto dela aqui. Olha isso. Eu tirei foto dela, estou olhando aqui. Está bem fundamentada, porque você vê, a doutora está usando o artigo que tem que usar, que é a brecha que a doutora achou, mencionou cooperação, o leiloeiro, o leilão, coopera aí, ó, juiz, coopera aí com a desistência, né? Temos que nos cooperar entre nós, né? Faltou, já incluiu, bateu na litigância de má-fé para não acontecer, ou qualquer multa, e falou da perdas e danos. Ó, se eu for brigar no judiciário, eu vou pedir a desistência e vou pedir perdas e danos. Então, ou seja, a peça está bem clara dentro do que pode acontecer. Então, está bem feita, né? Está bem completa, inclusive. Agora, a notificação judicial eu acho interessante porque é uma linha da gente tentar falar, opa, ninguém está com medo aqui não, nós estamos com a nossa razão, né? Então, por isso eu gosto muito dessa notificação judicial e tem dado certo aqui no escritório. Por isso eu dei essa dica para a doutora, porque foi o que nos ajudou a forçar muito acordo, com muito leilão ruim de lidar, né? Então, isso ajudou bastante, né? Entendi. A Atrio Leilões, você conhece? Conheço. Não chegamos a fazer qualquer ação, mas já tivemos consultorias aqui de clientes que tiveram problemas com o jurídico, né? Foi complicado, foi uma situação de vaga de garagem. Foi arrematado um imóvel, o edital ele era omisso, dava a entender que tinha vaga de garagem, mas também não afirmava, e aí a questão ficou nisso, foi feita a arrematação e não tinha vaga de garagem, só que o imóvel, nós estamos falando de um imóvel que em Copacabana, em frente à praia, então um imóvel sem garagem perde muito valor, então essa foi a discussão, mas acabou resolvendo num acordo, não houve ação não. E ele conseguiu a desistência, tudo? Conseguiu, foi feito um acordo e houve a desistência. Graças, acredito, né, que foi a notificação judicial, porque o leilão bateu que não, e aí fizemos a notificação judicial, falando inclusive de publicidade, o leiloeiro inclusive ficou com muito receio de ter o seu nome manchado, né, no mercado de leilões, e aí onde foi forçado o acordo. Eu tenho o contato dela, inclusive, é uma mulher, eu tenho contato pessoal dela. Mas assim, você acha que é melhor eu não levar essa questão do condomínio, ser omissa com relação a ela, né? Nem entrar nesse mérito. Olha, eu falaria assim, viu, doutora? Eu falaria assim. Sabe por quê? Já que a doutora está pedindo a desistência, tudo bem, pautada numa questão processual, né? Mas eu falaria assim, eu deixaria claro. E também é evidente a questão do condomínio. Eu jogaria no ventilador sim. Por quê? Porque já que a doutora está desistindo, já que está respaldada pelo artigo, se acontecer a desistência com facilidade, é em virtude do artigo. É em virtude também do receio, né, do nome, do leiloeiro. Então já joga a questão também, porque a questão do condomínio não vai nos ajudar a resolver a situação, mas talvez eles consertem o edital para que outras pessoas não sejam prejudicadas, porque está cheio de edital assim, copia e cola, né? Certo. E assim, você acha, às vezes é até intencional para não afastar, né? É sim. Enfim. Infelizmente, é intencional. É isso mesmo, doutora. Infelizmente, principalmente o leilão extrajudicial. No passado, o leilão extrajudicial era alienação fiduciária. Hoje não, os leiloeiros começaram a bater nas portas. Você não quer colocar no meu leilão? Eu trabalho no leilão tal, trabalho no leilão Smart e você não quer? Esse imóvel a gente tem interesse em colocar lá no leilão para vender. Ou seja, o leiloeiro, acabou o leiloeiro, o site do leilão, hoje é praticamente uma imobiliária, né? Um corretor. Eles fazem um serviço que não caberia a eles, né? A coisa mudou, ficou agressiva, desleal, né? Mas você colocaria assim, na notificação, acrescentaria na notificação, né, judicial para o leiloeiro, e nessa petição para o juiz? Eu incluiria nas duas coisas. Eu incluiria nas duas peças, né? Na notificação judicial e nessa peça que nós acabamos de corrigir. E abriria um tópico simples. É importante também explicar que
além da situação a qual causou a vontade de existir, a vontade e o direito de existir, também ocorreu isso. O edital é confuso, contraditório, então já faz isso também, porque é uma realidade, né? E é mesmo, de fato, né? Eu cito aquele tópico, né? Sim. Eu faria assim. O que você falaria para o cliente? Eu falaria para ele que a questão da segurança jurídica foi feita uma análise, né? Nesse sentido, você vê que não foi arrematado imóvel com erro de metragem, residual de matrícula, erro de vaga de garagem, erro de percentual ou fração ideal. Então, segurança jurídica foi dada na arrematação. O problema é que, infelizmente, tem algumas pegadinhas, né? E essa não é uma pegadinha jurídica, é uma situação que, infelizmente, está em discussão no Poder Judiciário. Porque leilão, em regra, é o quê? Forma originária de adquirir propriedade. Então, em regra, não poderia, né, ser cobrado. Mas, infelizmente, o Judiciário também tem o seu interesse, né? Nas causas, nas situações, né? E assim, essa questão, você, não sei, porque assim, eu sempre, quando tem débito de condomínio, né, quando fala que é de responsabilidade, o edital lá fala que é de responsabilidade do arrematante, eu sempre faço o levantamento dos débitos e passo pro investidor. Se ele, porque muitas vezes mesmo com débito, eles querem arrematar. Mas assim, a questão é que aqui a gente tem dívida desde 1997, com débito em torno de uns 200, menos 190 mil, 190 mil o débito, mas acontece que assim, eu não encontrei, coloquei o nome dessa pessoa diversas vezes, eu vou colocar também o nome lá do condomínio, o CNPJ do condomínio, para ver se encontro. Vou questionar de novo esse advogado, que ele não me fala, porque não tem, né? Se tem ou não ação judicial cobrando condomínio. Considerando que não tem ação judicial, se assumiria esse risco com relação aos débitos prescritos, passar, porque é capaz dele querer 40 mil, entendeu? E doutora, eu vou ser sincero. Hoje, né, acho que em qualquer profissão, as pessoas contratam um médico achando que contratou um médico está curado. Não é assim, né? Depende de vários fatores, do corpo humano. Então, depende mais do paciente do que também propriamente do médico. Não é só acertar o medicamento, mas o corpo tem que corresponder. E o advogado é a mesma coisa, né? Que nem a doutora fez o que tinha que fazer. Eu acho que nesse início de conversa, a doutora tem que deixar claro, olha, você arrematou, né, com margem de lucro. Se você, além de ter arrematado com essa margem de lucro, diante dessa situação aqui, que de fato o entendimento, existe uma discussão jurisprudencial, se é forma originária e livre e desembaraçado ou não, né, e é um risco por discutir com o judiciário, porque o judiciário tem juiz que faz lei própria, você tem margem de lucro. E além de ter margem de lucro, nós temos que pensar o quê? Que esse valor que tem, né, de débitos de cotas condominiais, também tem muita coisa a se discutir em relação à prescrição, porque a prescrição é de 5 anos. Ou seja, vamos ter uma redução gigantesca. Então, diante disso, talvez valha a pena sim, a gente não desistir, movimentar. Fica a seu critério. Estou aqui, a petição está pronta, se você me der ok, eu faço. É uma linha de raciocínio para a gente fugir, né, desse investimento, mas mesmo com essa situação que ocorreu, que é comum, que foge da alçada jurídica, que é mais uma questão de discussão doutrinária jurisprudencial que acontece, se você quiser manter, ainda acho que vale a pena. Deixa claro isso, doutora. Mas assim, porque assim, como não tem ainda ação, é tranquilo resolver, porque eu não trabalho muito com condomínios, com débito de condomínio, essas questões assim, geralmente eu fujo desses, enfim, você acha que é tranquila essa questão dos débitos, da prescrição 5 anos, por questionar isso judicialmente? É sim, porque de fato prescreve, né? Na verdade, em relação à prescrição, não tem argumentos de defesa, né? Tá prescrito, né? Tá prescrito. Então, não tem muito o que fazer, né? Na verdade, de fato, o próprio advocacia, né? Assessoria jurídica, administradora de condomínio, quando é atualizada, eles sabem que está prescrito. Até numa proposta de acordo eles aceitam. Tem administradora ou escritório de advocacia que mais, né?
não diria conservador, mas eles não levam em consideração isso e quer levar para discussão judicial. Só que no judicial a doutora vai ganhar, né? Vai ter sucesso, né? Não, só para saber, assim, da possibilidade que eu tenho de ter sucesso justamente Tem. não passar isso para ele. A possibilidade é grande. Então, é para esse único ponto, que ele está desde 1997. Uma dívida de 190 mil. Então, não é 190 mil, é em torno, até aumentando, é uns 40 mil, que eu fiz aumentando aí uns trocadilhos, entendeu? Eu acho que dá menos, hein, doutora? Condomínio, o valor do condomínio... Eu fiz aumentando, Eu calculo que seja... Eu acho que pensando nisso é capaz ainda dele querer continuar, porque foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Sim. Eu calculo que, de fato, vai ficar uns 25 mil no máximo, aí, já com honorários, hein? Será? Eu acredito que sim, porque nós estamos falando de dívida muito antiga, né? Se a gente parar para fazer cálculo da prescrição aqui, nós vamos ter uma redução de 70%, quase 70%. 190 mil, né? Vamos calcular aqui, ó. 5 anos, é isso mesmo. Vai ter uma redução de uns 70% aí. Ou seja, o valor é alto da dívida, porém também já prescreveu muita coisa, né? Já prescreveu. Prescreveu. Deixa, né? Deixaram, né? Eles deveriam ter proposto uma ação, uma coisa assim, não fez, então prescreveu, não tem jeito. Mas eu vou mais uma vez fazer milhões de buscas para ver se realmente não encontro nada, ficar no pé desse advogado e amanhã marcar uma reunião de urgência com o cliente. Marca sim, vai dar certo. Depois a doutora manda uma mensagem, fala, professor Júlio, deu certo aqui, porque eu tô torcendo por você aqui. Obrigada. Conta comigo, precisar, estou sempre à disposição, você sabe disso. E ó, deixa eu te dar uma dica, você que gosta e é atuante nesse ramo. O ESO, o portal ESO, ele lançou, acho que a única pós do Brasil, eu pelo menos não conheço, a pós de leilão de imóveis. Então tem várias técnicas de defesa, muito legal, é uma pós fantástica. Ela está na pré-venda, se eu não me engano, mas já está sendo gravada, é muito legal. A pós de leilões, acho que é a única no Brasil, e é certificada pelo MEC, então talvez acho que vale a pena, para poder quebrar a cabeça, estudar, vale a pena, né? Vale a pena. Entra no site, dá uma olhadinha lá, viu? Obrigada, professor. Fica com Deus, qualquer coisa estou aqui, mas com o professor você tem um amigo aqui, quero o seu bem, e a advocacia é isso, é uma pressão psicológica o tempo todo, né? Eu falo que não dá para agradar a todos, o pessoal fala de técnico de futebol, né? Técnica, mas eu acho que a nossa profissão é pior ainda, né? O técnico perde 3 partidas e não é nada embora, né? Só que a nossa, uma coisinha, pronto, já perde credibilidade. Então é uma profissão, a gente ama muito, mas é desgastante, viu? É desgastante. É desgastante, mas é isso, vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Fica com Deus, doutora, um abração. Fica com Deus, tá bom? Qualquer coisa estou aqui. Abração. Tchau, tchau.